Boa tarde, pessoal, tudo bom? Sou o professor Ricardo Castro. Vamos a começar nesta segunda semana eh, fazendo uma introdução importante para os conceitos mesmos do análise espacial dos sistemas socioecológicos. Nós devemos entender que os sistemas socioecológicos não existem em si mesmos. Vocês não podem sair aí fora e ver de um momento a outro um sistema socioecológico, já que ele depende realmente da uma construção própria do pesquisador, da mesma observação, das suas perguntas de pesquisa, da sua hipótese. Então, eh, para tentar entender como construir os sistemas socioecológicos, nós devemos partir de uns conceitos básicos. 5 conceitos básicos que nós podemos achar dentro da complexidade são o aleatório, a incerteza, o organicismo, o desequilíbrio e o caos. O aleatório, o primeiro deles, é um conceito que fala como as situações que nós observamos na realidade, na atualidade, elas não correspondem somente a umas situações causadas linearmente. O que é o linear? Aquelas coisas que, por exemplo, têm uma causa, um problema e um efeito, tá? Por exemplo, eh, se, se, se temos calor, se temos sede, bebemos água para parar a sede. Isso é uma função linear. Bebemos água para parar a sede. Mas uma situação complexa, na realidade, as coisas não são tão simples como beber água e parar a sede. Umas questões que vêm diretamente relacionadas com múltiplas causas. Tem uma causação múltipla. Então, por exemplo, nesse exemplo, eh, ainda assim, quando bebamos água, pode não parar a sede. Precisamos de outro tipo de coisas, precisamos de alguns minerais, precisamos de sales para nos hidratar. Então, isso precisamente quer falar sobre a multilinearidade ou multicausalidade dos problemas complexos dentro dos sistemas ecológicos. Quer dizer que todas as coisas, ainda quando aparecem assim bem estranhas, bem desde o princípio, sem vocês conhecer de onde vêm, elas parecem aleatórias. hum? Mas essa aleatoriedade não é mais que a relação entre essas diferentes eh, inícios ou diferentes causas eh, que estão se entrelaçando constantemente. Por exemplo, a evolução é um bom exemplo disso. Quando as pessoas não sabiam sobre a evolução, eles acharam que Deus colocaram os animais, criou tudo assim como estava. Né? Esse tipo de pensamento é um pensamento que não entende, que não está detalhando sobre as possíveis causas disso. Quando começou sobre a evolução das espécies, hum, foi construído através das observações e como essa estava nas hipóteses de pensar, de entender que cada coisa, cada forma de um animal, de uma espécie, corresponde a uma adaptação ambiental e como essa adaptação ambiental também tem múltiplas causas, não? O calor, o frio, e como os animais, como cada uma das espécies eh, foram se adaptando no meio ambiente. E assim mesmo, as causas que eles têm para ser isso não é única, tá? As aves não estão voando simplesmente porque porque tem aire ou tem vento para voar, não? Porque elas precisavam se se distanciar muito mais rápido de alguns predadores, elas conseguiam utilizar algum tipo de adaptação para começar a utilizar o vento, coisas assim por eles, coisas assim. O segundo deles é a incerteza. Vocês sabem sempre que nós falamos que é incerto alguma coisa. A incerteza aqui é definida como essa incapacidade de conhecer através de uma posição, por exemplo, de um elemento, de uma partícula, sua velocidade e orientação. Esse princípio de Heisenberg está nos falando de como as coisas ainda quando vos podem
abrir ou ver alguma coisa, vocês não sabem diretamente de onde vem isso, tá? E também não sabem para onde vai. Vocês não conhecem essa orientação. Hum? Mas se vocês conhecem essa orientação, falamos assim, conseguem entender como as coisas estão mudando em um momento ou outro, vocês, quando estão vendo tudo isso no mesmo lapso de tempo, vocês não conseguem saber qual é a posição real. Vocês têm que parar um momento a observação, é, e olhar bem detalhadamente, aí conseguem entender qual é a posição. O que quer dizer isto? Que incerteza não é uma coisa assim como que não sabemos nada. Não. Ou sabemos a posição de um elemento, ou sabemos sua orientação. Qual pode ser entender, por exemplo, as cobertas vegetais, as mudanças em cobertas vegetais, por exemplo, a floresta, né? Vocês veem no ano 2020 uma imagem assim de como as árvores estão sendo desmatadas, não estão sendo desmatadas, estão completamente desmatadas, tá? Mas vocês não sabem como foi a velocidade de esse desmatamento. E como conseguem ver essa velocidade de desmatamento? Com outra imagem, com outra fotografia anterior a esse momento. Aí vocês conseguem ver, estas duas imagens são de anos diferentes. Então, em um ano, a velocidade de desmatamento pode ser 10 hectares, 100 hectares, dependendo dessa diferença que vocês consigam ver. O terceiro conceito é o organicismo. O organicismo é como entender ou conceitualizar que os mesmos sistemas são organismos, eles estão vivos. Hum? Eles fazem parte mesmo como um sistema, um organismo. Por exemplo, o corpo humano é um organismo. E o corpo humano é um sistema. Então, estamos falando que os sistemas psicológicos estão vivos, eles crescem, eles também se reproduzem, e também são mortos, ou ficam mortos no futuro. Tudo isso é bem importante dentro dos sistemas psicológicos. O desequilíbrio, por exemplo, é o quarto conceito. Ele se refere à incompatibilidade das características aos parâmetros de um sistema dado. Quer dizer, por exemplo, num caso de um ecossistema, que ainda quando um sistema nós vemos que ele está, sempre falamos dessa ideia romântica do equilíbrio natural, da conservação, não, ele está em constante desequilíbrio, né? Não mesmo o mar, aqui, por exemplo, no cassino, ele está em constante movimento, um fenômeno dinâmico. Ele não está aí quietinho, tudo bem, os peixes também, as aves não, eles estão em uma briga pela sobrevivência. Então, é bem importante entender que o desequilíbrio faz parte dos sistemas psicológicos. O último é o caos. O caos é uma complexidade própria, um conceito da complexidade, presto que ele vê a causalidade linear e a relação com os diferentes eventos. Eles estão tentando entender como as coisas, essas múltiplas causalidades que existem, têm uma relação direta com diferentes situações e dinâmicas. Por exemplo, nesse caso da evolução, como algumas relações que foram dando-se feitas em adaptação com o meio ambiente, constituiu a forma que as mesmas espécies foram se mudando em corpo, ou se preparando, se adaptar para esses ambientes em resposta a alguns choques, algumas dificuldades que eles tinham que sobreviver, ou quais, por exemplo, algumas adaptações foram bem positivas para as espécies, para se formar ou para se adaptar a ambientes críticos, quando tinham falta de água, ou muito aquecimento. Neste caso, por exemplo, aqui vemos a imagem que simplesmente não é uma coisa do caos, uma coisa assim caótica, não. Todo tem um tipo de organização, né? Todos os sistemas psicológicos podem se organizar. Isso é bem importante. Então, esses 5 conceitos estão nos falando de como nós entendemos os sistemas psicológicos, desde conceitos próprios mesmos que nós vemos na realidade científica. Não são simplesmente conceitos para falar cada vez que estamos
orientando-nos ao análise de sistemas psicológicos, mas sim para poder tentar ou aceitar que a mesma realidade é complexa e que nós não podemos simplesmente dividir os conhecimentos e decidir as coisas. E, na realidade, existem, o pensamento complexo vem a criar um tipo de evolução a um pensamento reducionista. Temos nas disciplinas da ciência normal, esta ciência normal de todas as disciplinas que nós temos agora, geografia, história, antropologia, matemáticas, eh, que são ciências ou disciplinas que estão separadas, tá? Formalmente separadas. Com o sistema complexo, nós tentamos de nos aproximar a cada uma dessas disciplinas desde a mesma integralidade. Qual é um pensamento reducionista, por exemplo? Um pensamento fragmentado. E por isso que um antropólogo trabalha com a comunidade, um geógrafo faz mapas e um sociólogo fala sobre a sociedade. Mas, em um pensamento integrador, eles três estariam trabalhando comumente para entender uma problemática social ou associada no território. Também falamos, por exemplo, dentro das pesquisas, que o pensamento reducionista é um marco teórico, cria um marco teórico, que vocês bem conhecem, quando estão fazendo projetos, umas questões assim, que quer dizer que o marco é uma coisa assim, onde você está se marcando. Também está falando qual é o máximo, o limite para você, máximo, que não consiga passar de aí. Que não, você não vai sair disso. Mas no pensamento complexo, nós temos um núcleo teórico. Um núcleo é um polo próprio onde todas as teorias, o entendimento sobre as questões da ciência, dos seus interesses, estão se integrando no mesmo núcleo. Tá? Eles estão se alimentando sem importar de qual disciplina é. O pensamento reducionista também ignora a incerteza. Ele ainda se fala sobre alguns fatos, entende as coisas, mas aí para, porque ele reconhece que muitas coisas não são conhecidas, tá? E aí para. Mas com um pensamento complexo, a perspectiva é aceitar a incerteza e tentar de nos aproximar a essa incerteza através da redução da incerteza, de tentar descobrir quais são os problemas próprios da mesma ciência. E o pensamento reducionista também, eles tentam de não se comprometer muito com o caos, né? E como reduzem as aproximações sobre o caos, eles também estão reduzindo sua mesma precisão, né? Porque eles dependem muito das coisas exatas, das coisas que são isto e isto. As pessoas, por exemplo, o determinismo geográfico, que vocês bem conhecem, falava sobre como as diferenças entre os países foram dadas ou foram criadas pelo mesmo clima, né? Os trópicos foram países em desenvolvimento, mas aqueles países em frio, com frio, eles foram países mais civilizados. Então, praticamente com isso, nós falamos no momento de pensamento complexo que as coisas não são simplesmente assim. Nós entendemos que existe uma aleatoriedade, mas como vimos no caso da evolução, essa aleatoriedade vem de múltiplas causas. Não somente as pessoas que moramos nos países que somos do trópico, somos países com um tipo de desenvolvimento, tá? Desculpa, com um tipo, que não temos um tipo de desenvolvimento. Simplesmente que é um tipo de desenvolvimento que não corresponde às métricas próprias ou estabelecidas ou determinadas pelo norte global. Também falamos que o pensamento reducionista é determinista e inflexível. Ele fecha as coisas, ele tem uma certeza, tenta ter essa certeza. Entanto, o pensamento complexo é indeterminado, ele não conclui diretamente sobre isto é assim, e as coisas são assim, elas não vão mudar. Também pensa que é flexível, ele consegue se reproduzir constantemente. Um pensamento reducionista também estuda as características dos elementos separadamente, e eu acho que esta é a maior diferença entre o reducionismo e a complexidade. Isto nós vamos ver, por exemplo, como desde a disciplina da geografia física, nós vemos
a drenagem, vemos os rios, ou um sistema hidrológico e um sistema assim de entradas, armazenamento, fluxo e saída. Para aí. Não tem mais para lá, para ver. Entanto, um pensamento complexo estuda essas relações como elementos, entre os elementos como componentes, quer dizer que um rio vai ter múltiplos significados, tá? Esses significados vão estar determinados pelas relações entre os diferentes elementos. Por exemplo, um rio não é simplesmente um rio de entrada, armazenamento e saída de fluxo de água. E também um local onde as pessoas e os animais recebem seu alimento. Também recebem explotações mineiras. Também é um local onde as pessoas também jogam lixo. E esse tipo de relações vão a complexizar esse elemento. E esse elemento rio, esse elemento que parece separado na geografia física, com o pensamento complexo, vem mais compreendido sobre as diferentes dinâmicas que eles estão, ou que o mesmo rio está sofrendo ou está criando. Esses dois tipos de pensamento não são, não estamos falando de disciplinas ou ciências conhecidas per se, são mais o tipo de pensamento que reproduz a mesma ciência. Um pensamento reducionista, pensamento que, por exemplo, fala, ou desde a mesma religião, as religiões consideram ou vêm desde um pensamento reducionista, mas a mesma ciência tem um pensamento complexo, porque ela vai criando, ela vai se, mesmo assim, ela vai se perguntando sobre ela mesma, ou inquirindo. Assim também podemos falar, já passando às questões de ciência, que temos dois tipos de ciência. Um tipo de ciência pós-normal e um tipo de ciência normal. Esta última é uma ciência normal, que nós falamos a ciência fordista. A ciência fordista tem uma teoria enquadrada, delimitada. Também considera metodologias passo a passo dos produtos, cria processos, conclui e dirige até um resultado. Muitos desses tipos de ciências fordistas são feitos no laboratório, por exemplo, são sistemas fechados, bem controlados. Esse é um tipo de ciência que pertenece mais às ciências naturais, um tipo de ciência fordista. Também temos um tipo de ciência pós-normal, que é um tipo de ciência, um tipo de modelo das ciências naturais, de ciências sociais, onde a ciência complexa, não, porque já bem complexizada por os diferentes tipos de questões que estão dentro do território, partimos de um núcleo teórico, inclui multiplicidade de fatores, inclui também que, ainda quando as coisas que nós estudamos são estas, os resultados são estas, nós não somente estamos falando que as coisas são assim, não. Também abrimos o espaço para novas criações. Também pensamos em cenários futuros, porque os resultados não são somente as questões, por exemplo, das mudanças climáticas, atualmente dependem muito das emissões de gases de efeito estufa. Nesse caso, com mais emissões, com menos emissões, ou com um máximo de emissões, vão ser três cenários diferentes. Então, simplesmente entender que o futuro pode ser diverso também, não? E dessa forma, ela vai se alimentando desse tipo de incerteza, de caos, de aleatoriedade que existe na realidade. E, mesmo assim, também temos dois tipos de sistemas. Lembramos que isto é sistemas sociológicos. Existem dois tipos de sistemas. E como entender os sistemas de um lado ou do outro? Temos um sistema fechado na direita e um sistema aberto na esquerda. O sistema aberto é um corpo humano e um sistema fechado e uma panela a pressão. Quando temos os dois tipos de sistemas, são sistemas que funcionam com uma entrada e com uma saída. E também tem um armazenamento e um fluxo. Mas o que acontece? O sistema da esquerda está aberto, porque ele permite
não somente uma saída, sino múltiplas saídas e múltiplas entradas. Entanto, a panela express não tem uma entrada depois de estar fechada, né, depois de fechar, a panela ela fecha já, você não consegue voltar a abrir, porque você colocou água dentro, fechou e tem que aguardar até que ela se enfrie ou esfrie para poder voltar a abrir. Mas esses dois tipos de sistemas são diferentes mais por três coisas. A primeira delas é a entropia. A entropia é a capacidade de um sistema de se reproduzir, de induzir até um tipo de fluxo energético que permita a expansão do mesmo sistema. Um sistema aberto causa negentropia, porque ele, sua mesma energia é elevada até novos sistemas, ele cria novos sistemas. Entanto, a entropia dentro de um sistema fechado funciona até sua explosão, tá? Aí ele vai, se a força, a pressão mesma que tem dentro, a energia dentro do sistema é muito alta, é muito forte, ela somente vai destruir esse tipo de sistema. A permeabilidade também é bem importante, porque como eu estava falando, um corpo humano tem múltiplas saídas, múltiplas entradas. Entanto que uma panela express, não, ela tem um processo de retenção, ela está impermeabilizada. Essa permeabilidade permite a transmissão de três tipos de fluxos desde os sistemas. Um fluxo de matéria, um fluxo de energia e um fluxo de informação. Um fluxo de matéria, por exemplo, em um ecossistema, e um fluxo de fluxo de água, porque ele é matéria. Aí vocês veem a água, tem tacto, vocês podem tocar, vocês podem beber, também podem apagar, desaparecer. E essa matéria vem diretamente desde a precipitação, passa através do ecossistema e sai. Outra parte que esqueci. Os fluxos de energia por exemplo, quando o ecossistema recebe o calor do sol. O calor do sol, que é um tipo de energia, ela é absorvida pelas plantas, né? Ela constrói ou é transformada, cria nova biomassa. O que quer dizer essa biomassa? Que a mesma planta cria um novo corpo, né? Ela vai crescendo, mas para crescer precisa dessa energia. Então ela está transferindo, está absorvendo a energia do sol, está criando um novo corpo, está criando novas camadas de madeira, por exemplo, novas folhas, está crescendo em altura, e ela está, então, absorvendo essa energia, armazenando, e depois vai abandonar essa energia, vai liberar essa energia através da respiração, através uma vez morta, também vai liberar através de múltiplos biogeoquímicos, etc. E também a informação reproduzida através, por exemplo, dos códigos genéticos que entre indivíduos eh, eh, que estão filiados, por exemplo, desde uma cachorra mãe a seus filhos, ela está transmitindo através do ADN, está transmitindo a informação. Entanto, um sistema fechado não consegue fazer essas três coisas. Está fechado, não consegue nenhum tipo de transmissão de energia, de transmissão de matéria e nem de transmissão de informação. E por último, a inteligibilidade. A inteligibilidade é a capacidade de se comunicar. Um sistema aberto consegue se comunicar, um ser humano consegue se comunicar, mas lá de falar, está consegue comunicar através da temperatura, através das regulações térmicas, porque se está comunicando com um sistema externo. Quando ele tem frio, por exemplo, a pele fica uma pele ter um pouco
de pontinhos, em espanhol nós falamos de pele de galinha, não? Ficamos com essa pele assim, um pouco rugosa, com textura. Então, essa pele é uma resposta ao ambiente. Mas, entanto, a panela elétrica, ela fica aí. Se você não coloca fogo, ela não vai fazer nada. Se tem frio, não vai fazer nada. Se tem calor, simplesmente ela não vai fazer nada, sino dentro dependendo se tem água, pues vai criar vapor, mas de outra forma não vai fazer nada. Tá? Então, nós falamos que o sistema aberto tem uma comunicação contextual. Tá? Se comunica com seu contexto. Mas o sistema fechado está isolado. Então, como eu estava falando assim, para vocês, que os sistemas psicológicos dependem muito dessa construção do sistema psicológico, depende mais das perguntas de pesquisa que vocês consigam fazer. Também temos vários estados das perguntas que vão levar a sistemas psicológicos até um ponto. Por exemplo, se vocês querem observar, vocês tentam de entender por quê, tá? Que é isso, por que isso. O acusativo, por exemplo, quem é esse? Tá? O espacial, onde acontece alguma coisa, o fenomenológico, como acontece alguma coisa, e a complexa, que vai um pouco mais lá da teoria indutiva, dedutiva, é um pouco de uma pergunta, faz parte de uma teoria fenomenológica, o porquê das coisas, o para quê das coisas. E tudo isso vai praticamente tentando de estabelecer ou de explorar através dessas perguntas, como um sistema socioecológico existe ou pode se construir, né? Porque o sistema sociológico no momento de falar que não, de falar quem, não, onde, não, como. Não são perguntas que vocês conseguem responder com qualquer tipo de metodologia. Mas com o método, o marco dos sistemas psicológicos, vocês tentam de entender ou resolver problemas que são mais complexos. O porquê da situação atual da pandemia. Por que está acontecendo? Quais são, o porquê vocês têm que assistir aulas online no momento da pandemia? Todos conseguem ver esse tipo de assistir em atividades síncronas, ou todos conseguem ver em assíncronas, todos têm os mesmos recursos. Essas são perguntas que vão complexizando o problema da pandemia. Esto más o menos se fala sobre cómo esas mismos entendimientos sobre los sistemas psicológicos van a contribuir a entender un modelo sistémico. Un modelo sistémico, por ejemplo, de COVID, un modelo sistémico epidemiológico, onde ele depende muito de quais são os elementos que estabelecem a epidemiologia, o problema da pandemia. Que relações têm esses elementos? Que relação, por exemplo, tem um bichinho como o morcélago ou um pangolim? Qual é a relação deles? Ou como eles chegaram aí? Como o Covid passou do ser humano, dos animais ao ser humano? Por quê? Porque existe uma relação fagocitante, existe uma relação, uma cadeia trófica entre esses animais e o ser humano. Nós comemos esses animais, então esse tipo de relação nutritiva e alimentária que nós temos com os animais for o ponte entre os animais e o ser humano para deixar passar o Covid até nós. E qual é a causalidade também? E por quê? Por que nós comemos esses animais? Porque os chineses ou mesmo nós aqui no Brasil, América Latina, qual é a relação com os animais mais selvagens? Como nós construímos esse tipo de sistema.
Isto é bem importante para entender um pouco mais sobre esses elementos sistêmicos. Agora estou fazendo uma revisão muito mais corta, não? Mas precisamente nós devemos sempre questionar dentro dos sistemas ecológicos uma coisa importante e vital. Principalmente a base de entender os sistemas socioecológicos é o elemento sistêmico. O elemento sistêmico vem sendo dado desde uma posição ou uma diferenciação de um elemento com seu contexto, por exemplo, um elemento como os animais, como que eu falava, o pangolino, o morcélago, mesmo assim, eles não são simplesmente um elemento, tá? O elemento é, por exemplo, fauna selvagem, tá? Essa fauna selvagem tem uma dinâmica, tá? Tem uma relação, tem estruturas, ou constrói estruturas, e quando constrói uma estrutura, por exemplo, quando vem com o outro elemento que é o ser humano. Quando o ser humano, a, a fauna selvagem se encontram, alguém tem que comer ao outro, tá? Nós somos mais fortes, então nós comemos a eles. Esse tipo de relação é criada entre dois elementos. Um deles, a fauna selvagem, e outro deles, a sociedade humana. Então, esses elementos, por exemplo, aí estamos falando de isso. E qual estrutura nasce a partir desse tipo de relação? Uma estrutura da cadeia trófica. A cadeia trófica permite ou estabelece quais são os animais que servem de alimento a outros. Ou quais são esses elementos bióticos. Então, temos 5 coisas bem importantes no momento de falar dos elementos. Isso é bem importante que vocês tentem de entender. Primeiro, porque cada um desses elementos pertenece ou tem um tipo de participação dentro das dimensões do sistema. Não são simplesmente a fauna, ou a questão da fauna selvagem não é uma questão simplesmente biofísica, onde tem animais, não simplesmente isso. É uma relação muito mais passada, porque também passa através do social, né? Porque as pessoas que acedem, por exemplo, na América Latina, a esses tipos de animais para comer, então, provavelmente sejam por questões tradicionais, né? E a relação tradicional, a relação cosmológica que tem, por exemplo, as populações nativas da América com os animais da fauna selvagem, vai criando um tipo de dimensão direta o que exerce sobre a fauna selvagem, não? E muitas coisas também na questão econômica, quando estamos muito morrendo de fome, nós também, numa questão econômica, não temos dinheiro, temos que comer animais da selva, da floresta. Então, essas dimensões também, nós podemos falar de 4 tipos de condicionantes. Cada uma dessas dimensões, são 4 dimensões, que aqui mais ou menos estão, não tem um nome científico, mas tem, por exemplo, a dimensão social, um tipo de dimensão econômica, um tipo de dimensão política e outra biológica. São 4 dimensões nos sistemas psicológicos, principalmente. Mas cada uma delas exerce um tipo de pressão, já, de força direta sobre o ecossistema, sobre os sistemas ecológicos. Por exemplo, a biofísica, né, as questões biológicas, elas são determinantes para o sistema socioecológico. As questões econômicas, elas são forçantes, porque elas forçam a pressões e mudanças dentro do estado do mesmo sistema sociológico. A sociedade, as questões culturais do ser humano, elas são estruturantes, porque elas mesmas vão criando as estruturas em relação com os diferentes elementos desse socioecosistema. E reconfigurante, todo aquilo que seja reconfigurante é político ou territorial, porque nós decidimos, através de nossos conhecimentos, mudar ou não mudar, ou algum tipo de influência sobre um fenômeno em particular, por exemplo, as inundações. Nós reconfiguramos o sistema
hidrológico e isso causa as inundações ou as secas. É porque nós criamos uma reconfiguração sobre o território. É bem importante entender esse tipo de 4 condicionantes, vou repetir, os determinantes biofísicos, os estruturantes sociais, as forçantes econômicas e as reconfigurantes políticas. Porque elas mesmas, assim, dentro dos sistemas psicológicos, vão nos ajudar a entender qual é a dinâmica causal que elas têm, cada um desses elementos, e qual pressão exercem dentro do mesmo sistema socioecológico. Por exemplo, no caso da inundação, a inundação é um tipo de, como falamos aqui, não somente um elemento de tipo biológico, sino tem uma questão social. A inundação, como elemento, é, é dinâmico. Tem uma questão social, porque as pessoas que, ou a inundação, a questão desastrosa da inundação, é dada praticamente porque temos pessoas morando nessas locações. Se não tivéssemos pessoas, o problema da inundação não seria um problema, tá? Seria uma questão natural, sem nenhum tipo de repercussão sobre o sistema social. Mas também o econômico, porque a mesma fluxo de hidrológico, ela permite a sustração de alimentos, a provisão de alimentos, a provisão de água, também a disposição de lixo. É política, porque muitas coisas, por exemplo, nas bacias hidrográficas, elas constituem um recurso de competência entre as diferentes comunidades. Quando você tem água, quando você não tem água, as situações vão criando novos conflitos territoriais entre as diferentes comunidades, né? Então, são diferentes dimensões dentro do mesmo elemento, tá? E é o que eu estava falando, por exemplo, o fato que as pessoas não moram daí, também está dada por esse tipo de relações que elas mantêm dentro dos condicionantes. Por exemplo, a ocupação de uma área inundável pode ser não uma questão determinante pela biofísica, não é uma questão que dada pela natureza, tá? Tem uma representação muito reduzida nesse tipo de condicionante. Mas qual pode ser um condicionante das questões causais que levam essas populações a morar em uma zona inundável, em um local inundável? Por exemplo, uma estrutura social, né? Porque as pessoas que têm menos recursos, né, que têm uma estrutura social de menos recursos, elas devem procurar terras mais acessíveis para elas, são mais baratas, de menor custo, mas com um maior risco. Também é forçante econômico, porque praticamente as pessoas são levadas, são puxadas até lá para estar morando perto de uma cidade. Elas não moram na periferia porque elas quisessem, sino porque são as terras acessíveis que eles conseguem pagar, onde eles conseguem ocupar ou eles conseguem, de algum jeito, manter. E que acontece, por exemplo, nas condicionantes reconfigurantes? Porque o mesmo governo, os mesmos estados não dão uma solução real a essas pessoas que devem morar nessas locações inundáveis. Eles permitem também a ocupação desses locais, e causam esse risco sobre as pessoas, sobre as mesmas pessoas. Então, viram como o mesmo elemento, a inundação, tem esses tipos de diferentes condicionantes. Então, por exemplo, essa dinâmica também essa causal que eu estava falando também tem essa relação. Como as pessoas chegaram lá, por que chegaram lá, o que levou as pessoas até chegar lá é um efeito, tá? É dentro dessa dinâmica causal. Então, as pessoas chegaram lá porque não têm dinheiro, porque não têm terras, e precisam trabalhar. E o único local disponível é uma zona de inundação. Esse é o efeito. O problema qual é? A mesma inundação, o mesmo elemento. Essa inundação acontece 1, 2 vezes por ano. E qual é a causa? Desculpa, estava falando no revés. A causa, por exemplo, que levou as pessoas a chegar até lá, o que não tem, o que aconteceu com elas,
E o efeito, o que causa que as pessoas fiquem aí, problemas sanitários, um efeito, por exemplo, pode ser maior pobreza ou maior vulnerabilidade. Qual é a relevância também entre essa dinâmica, por exemplo, se temos a questão das inundações em um local, quais são esses elementos que estão constituindo uma questão relevante dentro de essa construção socioecossistêmica que eu estou fazendo da inundação? Por exemplo, o primeiro deles é as questões climatológicas, tá? As condições climatológicas e meteorológicas, os eventos extremos hidroclimáticos, também pode ser as configurações arquitetônicas dos bairros ou das casas, e como estão construídas essas casas, os diferentes elementos que fazem suscetível à inundação, o local, o mesmo local. E tem diferentes tipos de questões elementais que fazem parte dessa mesma dinâmica. E por último, temos então como entender esse tipo de elemento, não? De como inquirir dentro. Se, por exemplo, eu quero estudar a questão da inundação, como um elemento de eventos hidroclimáticos extremos é considerado parte do problema. Tá? Então, qual é o meu objetivo? É entender como ou quais eventos hidroclimáticos extremos de inundação as pessoas estão sofrendo. Que perguntas, então, quando acontece, cada quanto acontece, o como acontece, quando ele pode acontecer. Indicadores, quanta quantidade de chuva caindo produz uma inundação, ou em que área de chuva ela consegue, ou em que local, em que lugar, por exemplo, do rio, perto do rio, não perto do rio, águas arriba, águas abaixo. São indicadores que estão me mostrando como esses elementos têm um tipo de relacionamento entre eles e vão constituindo o problema de entendimento. Eu vou deixar aí, para deixar algumas perguntas para vocês, mas na seguinte semana estarei mostrando um pouco mais como para entender um pouco, através de um exercício, como os elementos podem se descrever, tá? Vou deixar uma leitura, um exercício para vocês. Então, lembremos que nós temos até 28 de setembro para fazer as atividades da semana 1 e 2, tá? Por favor, leiam o texto e vejam este vídeo, mais ou menos para se familiarizar com os conceitos básicos da disciplina.